Hoje estamos com o tema da palestra Como vencer os maus comportamentos de crianças e adolescentes. Você que está aqui me assistindo, compartilhe com mais pessoas, mande para mães, pais, educadores, principalmente aquela mãe, aquele pai que fala assim: nossa, meu filho faz uma birca, meu filho dá muito trabalho, nossa, eu não aguento meu filho. Nossa, meu filho é muito choroso, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho não me escuta, meu filho tá dando muito trabalho, eu não sei o que eu faço para lidar com essa criança. Ah, aquela professora da escola, nossa, todo dia aquele menino faz birra. Nossa, aquele menino na escola só vive chorando. Mande para essas pessoas, pois o que eu vou entregar aqui vale ouro. Talvez você nunca tenha ouvido falar, nem mesmo na faculdade. E você sabe por quê que uma criança ou adolescente manifesta um mau comportamento? Sabe por que eles têm esses maus comportamentos? E você sabe lidar com a criança ou com o adolescente quando eles manifestam um mau comportamento? O que você faz, né? Porque a gente tá chorando, tá fazendo birra, tá irritado, nervosa. No supermercado tá fazendo birra. Se tá no shopping cheio, é aquela criança fazendo birra. Você sabe lidar quando essa criança manifesta esse mau comportamento? E se eu te dissesse que não é as crianças que precisam mudar os comportamentos dela? Não é. E se eu dissesse que é você que precisa mudar como você trata essa criança? Como você lida com essa criança? Então fique até o final dessa palestra que você vai descobrir o porquê que você tem que mudar. Rafa, mas a criança tá chorando. A criança tá fazendo birra. Eu que tenho que mudar, não é a criança? Você tá meio... Fique até o final que você vai descobrir o porquê. Em termos neurológicos, de acordo com os atores, e pesquisadores, Dan e Tina, explica que o cérebro da criança não está totalmente maduro e só fica maduro por volta de 25 anos. Então são 25 anos para a gente errar e aprender. Então a gente vai passando por essa experiência de aprendizado, a gente erra, aprende. E demora muito tempo para a gente ter esse desenvolvimento, para a gente ter um cérebro maduro, para a gente ter um cérebro muito evoluído. E é um privilégio para a gente, como ser humano, ter um cérebro tão evoluído. Mas o problema é que nós adultos, muitas vezes criamos expectativas irreais em relação à criança e o adolescente. Porque a gente não quer lidar com aqueles maus comportamentos. Aquilo incomoda a gente, Então a gente nem quer lidar, nem quer saber. Mas a criança e o adolescente ainda não está com o seu cérebro totalmente desenvolvido. Pensamos que as crianças são um problema quando manifestam seu mau comportamento aos nossos olhos. Mas as crianças e adolescentes não têm o cérebro totalmente desenvolvido igual ao do adulto. Um exemplo disso são as manifestações das fortes emoções, das frustrações. Quando a criança faz birra, ela está transbordando de emoções, de sentimentos. Ela, quando está fazendo choro, quando está gritando, quando está se debatendo, a emoção forte é difícil para aquela criança, porque o corpinho dela é bem pequeno. O corpo dela é pequeno, para que tanto de emoções, de pensamentos, o cérebro dela não está desenvolvido. E não é porque a criança está querendo fazer se sentir mal, a criança está implicando com a gente. Não é isso. Mas as birras são um pedido de ajuda. Elas estão pedindo ajuda pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma história para vocês, que vai fazer vocês refletirem, Uma menina começou na escola
a bater nas outras amiguinhas dela, começou a brigar com as amiguinhas. E todo mundo falando, essa menina tá muito disciplinada, muito mal comportada. Tá batendo na amiguinha, tá brigando com a amiguinha. Depois, em conversa com a mãe de uma das cuidadoras dela, descobriu-se que essa criança, no final de semana, ia para casa da avó. O que a avó fazia? Batia nela de paulada. E batia nos irmãos também. E o que essas crianças estavam começando a ficar? Nervosas, irritadas, chorosas e brigando entre si. Chegando até ponto de brigar dentro da escola. Mas o que essa criança está aprendendo com essa avó? Quando a avó está frustrada, ela vem, me dá uma paulada. Quando ficar frustrada também, eu vou bater no outro. O outro tá me incomodando, tô frustrada, eu vou lá, nele também. E assim que essa criança está aprendendo. Por quê? Nós, como educadores, como pais, como mães, somos um espelho. Essa criança, principalmente de 0 a 7 anos, tudo que essa criança está vivendo, ela está ali captando, tudo que ela está ouvindo, ela vai repetir. Porque ela vê o irmão, o pai, o tio, a mãe, professores como, nossa, eu quero ser igualzinho eles. Eles gostam de imitar. Pode ver que as crianças tendem a imitar, gostam de imitar a voz, gostam de imitar o penteado. Às vezes a criança quer pôr um saltinho, às vezes a criança quer passar a mesma maquiagem que a mãe, quer ficar parecida com a mãe. Porque são reflexos, são espelho. E isso demonstra que a criança viu aquilo em algum lugar. Em algum lugar a criança viu aquilo. E vendo aquilo, ela começou a manifestar. Começou a ter esse comportamento. E como a Mai diz, né? A Mai diz que ela é um pedido de ajuda, um pedido de socorro que essa criança, adolescente, está ali manifestando. Pelo seu cérebro não está pronto ainda, não está desenvolvido. Isso se comprova em termos de neurociência, né? Que fala sobre o cérebro infantil e o cérebro da criança, né? A diferença entre o cérebro da criança e o cérebro do adulto. E também agora tem um estudo científico. E esse estudo científico, o que ele demonstra, né? Esse estudo científico demonstra que as palmadas prejudicam o desenvolvimento cerebral da criança. Então, uma palmada, imagina, uma palmadinha que você dá lá, dá uma palmadinha lá assim, prejudica o desenvolvimento cerebral da criança. E a ponto de ser considerado como uma violência severa ou abuso sexual. Então imagina o quanto que se a gente pega e bate na criança, se a gente grita com a criança, imagine o que está gerando nessa criança. Um belo exemplo para a gente entender mais ainda, porque é como se fosse uma mulher, né? Quando a mulher tá ali, né? A mulher tem seu esposo lá, e seu esposo vai lá e grita com ela, na frente de todo mundo. A gente assusta, pensa, meu Deus, que homem agressivo com ela, tá gritando com ela. E se ele pega e começa a bater na frente dela, na frente de todo mundo? A gente fala, nossa, que homem agressivo. E o que a gente faz? Chama a polícia, né? Por que a criança, a gente pode bater na criança, né? A gente pode bater na criança, a gente pode gritar com a criança. Por que a violência é considerada normal a criança, né? Por quê, né? A gente bate na criança, acha normal. Mas se a gente adulto apanhar de alguém, a gente chama a polícia na hora e já não considera aquilo normal. Agora a criança a gente bate, porque vem de muitas e muitas e muitas gerações, né? Isso vem de gerações e gerações. Provavelmente você que está aqui assistindo, sua mãe bateu em você, seu pai bateu em você. Muitas vezes a gente tinha aquele cipózinho, a gente levava cipó
cipózinho assim, ó. Dava aquele cipózinho em nós, que é cipó de árvore, né? Eu lembro da minha avó tinha um cipó assim, ó, cipózinho. Muitas vezes correada, pegava com as correias e dava correada na gente. Imagina se alguém, se o seu namorado, seu esposo chega em você e fala assim: vou te dar uma correada agora. Porque você tá chorando aí. Você tá fazendo birra aí, tá chorando? Eu vou pegar e vou te dar uma correada que você vai ficar quietinha. Nossa, imagina quão ruim é. Você termina na hora com esse namorado. Nem quer saber dele mais. Termina com o marido, nem quer ver ele mais. É a mesma coisa que a criança sente. E como, né? Como que a gente vai lidar, Rafa? Você falou isso tudo, mas não é fácil não, Rafa. E você vai ver que é possível, sim, a gente mudar esses padrões. Tá tudo bem, você não sabia, né? Até esse momento agora você não sabia que a palmada gera danos no cérebro da criança semelhante à agressão severa, semelhante ao abuso sexual. Você não sabia disso antes. Você não sabia que crianças que apanham e adolescentes que apanham têm tendência a ter depressão, ter ansiedade, têm tendência a ir pro vício. Porque também, quando a gente tá ali batendo na criança, até às vezes gritando assim a criança, é uma violência. É um abuso físico, um abuso verbal também. Então, como que a gente faz, Rafa, agora? Você falou isso tudo, Rafa também. Meu Deus, Rafa! E agora, Rafa? O que eu faço, Rafa? Você me contou isso tudo. O que eu faço agora? Porque meu filho faz birra, meu filho fica chorando demais. Meu filho às vezes tem hora que tá assim, ó. Nem sei o que eu faço. Então eu vou falar pra você aqui o que eu vou fazer. Como lidar com a birra, né? Primeiramente eu vou falar pra você assim, que a gente não deve fazer quando a criança manifesta birra, né? O que a gente não deve fazer? Primeiramente, é birrar junto com a criança. O que é birrar junto com a criança? A criança tá fazendo birra e aí você vai querer brigar com a criança. Que menina? A gente vai junto com a criança. Não faça isso. Segundo, dar sermão na criança. Dependendo da idade da criança, vai dar sermão, o cérebro dela nem tá pronto para ouvir seu sermão. Nem tá pronto para aprender com aquele sermão. Ignorar essa criança. Deixa ela aí, deixa. Birra mesmo, faz isso mesmo. Pula, corre, chora. Deita aí, esperneia mesmo. No shopping, esperneia mesmo aí. Não faça isso. Lembrando que a birra é um pedido de ajuda, porque o cérebro dela tá lá daquele jeito, ó. E lembrando que a criança não faz isso por mal. Primeiro que muitas vezes ela nem tem repertório pra fazer isso com você. E ela não faz isso por mal, é porque o cérebro dela tá cheio de emoção, a regulação emocional dela, ela não tá dando conta daquilo tudo. Imagina a gente adulto, quando tá com raiva, já é difícil, imagina a criança então, que nem o seu cérebro desenvolvido tem. Imagina. Também castigar a criança. Eu vou te deixar de castigo e você vai ficar no milho aí. Antigamente os pais põem no milho, né? Fica no milho aí. Vai ficar no milho. Vai ficar no milho aí. E você vai pensando, você fica no milho pensando aí. É a mesma coisa quando a gente erra. Imagina você errando e alguém chegar e falar assim: você errou? Fica no milho aí. Fica aí no milho. Fica de castigo aí no milho. Não, fica aí. Ninguém mandou você errar. Também, não é também fazer tudo que a criança quer. Não, filho. Não, às vezes naquele dia você nem pode. Assim, você nem tem o dinheiro para dar aquele PlayStation 3 que ele quer naquele momento. Você não tem dinheiro naquele momento. Não, filho, mas eu vou te dar. Não é fazer tudo que a criança quer. Porque se você fizer... Oi, boa noite, seja muito bem-vindo. Se você fizer tudo que a criança quer, a criança vai pensar: então eu vou fazer... ser um pai permissivo, uma mãe permissiva. Aí também a gente tem que saber ensinar a impor limites também. Ensinar também a criança a lidar com os não. Até quando adulto também, né? Porque se desde criança, essa criança ela já é ensinada também a lidar com os nãos também, quando adulto, ela não vai ser uma pessoa abusiva também, né? Quando a mulher não quiser, o homem não quiser, ela não vai ficar insistindo, né?
vai respeitar a pessoa que não quer, vai respeitar o corpo. Então a gente pode também estabelecer os limites, sim. E aí eu vou explicar como que faz, hein? Vai acompanhando aí que eu vou te explicando, dando algumas dicas, né? Em momentos de birras, o que a gente faz? Nossa, Rafa, o que a gente faz agora? Ixi, Rafa, se ferrou que eu fiz. Ixi, nossa, fiz. Ixi, bati no meu filho. Ixi, já gritei com ele. Deixei ele chorando lá no meio do shopping. Não, mas também, ixi, não sei o que eu faço. O que eu faço agora, Rafa? Então, lembre que o cérebro do seu filho está em formação. Sai do modo reativo. Porque muitas vezes a gente está naquele modo reativo, que é luta ou fuga. É um modo bem antigo da gente, né? Que já vem lá da época das cavernas, né? E é o nosso cérebro também, que está no estado de luta ou fuga. E a gente fica naquele tempo todo assim, ó. Brigando o tempo todo. Quando a gente tá no estado de luta ou fuga, a gente quer birrar junto com a criança. Aí fica lá assim, ó. Aí a criança, no estado de luta ou fuga, a gente fica assim, ó. Aí a criança vai brigando um com o outro. A gente tem que sair desse estado de luta ou fuga. Lembre-se que você, como pai, principalmente você que chega aqui, você quer estabelecer uma nova educação. Uma educação mais saudável, uma educação mais respeitosa. Você quer se relacionar melhor com seu filho, com a sua filha. Você quer evitar que seu filho ou sua filha cresça uma criança traumatizada, sequelada, cheia de danos, sequelas. Que até mesmo você sabe que, se você já fez terapia, fez acompanhamento, sabe que muitas vezes os problemas que você tem hoje na sua vida vêm lá da infância, conforme você foi tratado. E conforme a gente trata uma criança, isso diz conforme no futuro, quando ela for se relacionar na escola, quando for ter o primeiro namorado no futuro, quando adolescente lá, né? For ter o seu primeiro namorado, quando adulta, a gente está ensinando como que ela deve ser tratada. Então, se a gente vai lá, tá batendo, tá gritando, quando ela for estar num relacionamento abusivo, ela não vai saber que aquilo não é um relacionamento saudável. Porque na infância ela foi ensinada desse jeito. E quem começou fomos nós. Também acolha essa criança, né? Nomeie, filho. Você tá com raiva, filho. Nomeie, porque é importante essa criança adolescente saber que ela tá com raiva. Porque até hoje nós adultos, talvez nem mesmo a gente saiba nomear o que a gente tá sentindo. Às vezes a gente tá com raiva, tá triste, tá com angústia. Nem mesmo a gente sabe nomear. Então ensina essa criança, olha filho, você tá com raiva. Você tá triste, filho. Isso também já é educação emocional para a criança. Nomeie as emoções. Nesse momento, que eu vou ensinar mais pra frente, né? Convide também essa criança, nesse momento que tá lá, para respirar. E você também, antes de convidar a criança para respirar, você também vai respirar também, né? Então, respire umas 5 vezes profundamente. Aí você vai estar até mais calmo para lidar com seu filho, para lidar com sua filha. E também ensine ele também a respirar. Filho, quando você sentir raiva, se você estiver com raiva, respire. Puxa o ar, filho. Solta o ar, filho. E uma das técnicas mais eficazes que tem é a respiração. As técnicas mais eficazes para quando a gente está com raiva, quando a gente está nervoso. Quando a gente vem aquele momento que a gente está assim, só de respirar, a gente já consegue acalmar consegue regular as nossas emoções, os nossos sentimentos e o nosso cérebro e sai do estado de luta ou fuga. Também, observe que também esse momento de birra é um momento de você estar alfabetizando seu filho, alfabetizando sua filha. É um momento que você está ali educando ele, ajudando ele a lidar com isso tudo, né? Preparando também para o mundo também. Para quando ele estiver na escola, para quando ele ficar adulto, você está ali preparando ele para o futuro. Também, escute a criança. Filho, por que você está com raiva? O que aconteceu que te deixou com raiva?
Escute essa criança, abra os ouvidos, porque meu filho não me escuta, minha filha não me escuta. E você? Quando o seu filho, a sua filha, quer ser ouvido para você, você escuta ele? Você dá atenção pro seu filho, pra sua filha? Ou você taca ele no celular e fala, fica aí no celular. Então a gente tem que também olhar para dentro da gente e ver também se a gente está ouvindo essa criança, ouvindo esse adolescente, quando ele precisa da gente. Que muitas vezes pode ser que seu filho tenha te procurado e você não tenha dado aquela atenção para ele, dado aqueles ouvidos para ele. Não tem tempo não. Se você não tiver tempo agora, quando você vai ter tempo? Vai ser na vida adulta? Quando seu filho tiver com comportamentos muito difíceis? Porque foi isso que ele aprendeu? Quando seu filho, às vezes, infelizmente, estiver em algum caminho que você não gostaria que ele tivesse, ele vai ser um pouco mais difícil de lidar quando ele estiver adolescente, adulto. Então, por que não ouvir agora? Por que não dar atenção agora? Você pode tirar meia hora pro seu filho. Às vezes a gente pode substituir, né? Às vezes a gente tá viciado no celular, né? Essa meia hora que eu fico vendo aqui esses rios aqui, ó, esses vídeos aqui, ó, que não agrega nada, eu vou tirar pra ficar com meu filho. Vou tirar pra ficar com minha filha. Vou tirar pra saber como é que foi a escola. Vou tirar pra conversar, pra saber o que tá acontecendo na vida dele, na vida dela. Assim como você gostaria que seus pais também tivessem tirado tempo pra você quando você era criança. Tenho certeza que você gostaria que seus pais tivessem te ouvido mais, tivessem te dado mais atenção. Até em terapia, muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, nossa, meu pai e minha mãe me deu tudo. Eu tive tudo. Mas eu não tive atenção, esse ouvir, esse acolhimento. Muitas vezes tinha muita coisa que eu queria contar, que eu queria falar, e eu não podia falar. Principalmente quem passa por abuso. Porque muitas vezes, e se eu contar e minha mãe me bater? Porque quando eu faço qualquer coisinha, minha mãe já vai e me bate. E quando seu filho tiver que te contar uma coisa mais... um abuso, algum bullying que ele sofreu na escola, alguma coisa mais difícil. Ele não vai querer contar pra você. Ele vai guardar tudo pra ele. E também quando a criança tá fazendo birra, ela sofre fazendo birra. Tipo assim, aquilo pra ela é igual a nós quando tá com raiva. A gente tá com aquela raiva, a gente não fica com... Nossa, pra gente é difícil quando a gente tá com raiva. Sobe aqueles lá tudo assim, ó. Imagina pra criança pequena. Nós já temos um grande repertório, né? Mas imagina a criancinha pequena, até mesmo adolescente, que muitas vezes nem tem todo esse repertório que a gente tem. De viver, de errar, de acertar. De ter os aprendizados da vida. E quem vai passar esses aprendizados somos nós. Foque também em soluções. E resista ao desejo da punição. Eu sei que não é fácil, não é? Mas é possível. E fique aqui até o finalzinho que eu vou te dar mais dicas de como você pode lidar com esses momentos. E também tem 3 regras que você pode estar ensinando para o seu filho e para sua filha, né? Que ele não pode se machucar e que ele também não pode machucar ninguém. Tipo, quando tá com birra, tá com birra, tá nervoso, tá com raiva. Olha, filho, você não pode se machucar. Ó, filho, você não pode machucar ninguém. Ó, filho, você não pode tirar objetos por aí. E na hora, às vezes a criança vai ficar assim. Então, por isso que é bom a gente ter esse diálogo, né? Até mesmo antes de uma birra, antes disso acontecer, a gente conversar com o filho. Filho, quando você estiver nervoso, estiver com raiva, estiver triste, estiver assim, olha, toma cuidado, filho, nesse momento, pra você não se machucar, porque às vezes quando a gente tá com raiva, você pode sentir vontade de tirar um objeto, você pode sentir vontade de bater no amiguinho na escola. Mas, filho, não é assim que se age. Você vai dialogando, você vai conversando. Quando você sentir isso, filho, respire, ó. Faça 5, filho, se for necessário até 10. Converse, dialogue, olhe nos olhos dele. Dela também, né? E quando a criança faz birra no público, lá no shopping, lá tá naquele shopping, cheio de gente no restaurante.
Você senta na mesa, de repente essa criança grita no meio do shopping. E começa... Aí você, pai... Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Primeiramente, quando as crianças pequenas saem, elas ficam nervosas, porque elas vão sentindo calor, sentem muito calor, elas sentem fome, elas são muito hiperestimuladas por tudo que está acontecendo, elas começam a ver um monte de coisa. Normalmente elas são acostumadas com o ambiente de casa, mas quando sai, vê um monte de coisa, aquele instante de som, os barulhos, os sons. E tudo para criança é como se fosse a mais do que para um adulto. Então, às vezes, pra gente adulto, se caiu, tipo assim, caiu um ketchup na nossa roupa, a gente vai lá, vai coisar o ketchup e pronto. Pra criança, ai, perdi minha roupa! Aí vai fazer aquele drama. A criança vai ser excessivo pra ela. Vai ser excessivo pra ela. Porque o cérebro dela sempre vai... É como se fosse aquele tanto de emoções e pensamentos do cérebro dela não dando conta de regular aquilo tudo. Então ela fica muito hiperestimulada. Um sonzinho para criança é um sonzão. Uma coisinha pequena para criança é uma coisona grande. Também conecte com as necessidades dessa criança, né? Sem ficar preocupada, que fulano tá olhando, se fulano tá olhando. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com os olhares dos outros. Leve a criança para um ambiente seguro, onde que você se sinta que vai ser melhor para conversar com essa criança, que você vai conseguir acolher mais essa criança. Leve ela para um lugarzinho seguro, acolha ela, olhe nos olhos dela, converse com ela, esteja ali presente até esse momento passar. Acalme essa criança, valide os sentimentos dela, ofereça um colo, ofereça um abraço. Se ela não quiser, naquele momento, diga que você estará disponível para ouvi-la, para acolhê-la. E lembre-se também que você está querendo construir uma nova educação, uma educação mais saudável. E lembre-se que também a criança está desregulada e precisa de você para se autorregular. Você, como adulto, já está com seu cérebro todo formadinho, você já consegue regular suas emoções. Consegue lidar com mais facilidade que uma criança. Então lembre-se que o cérebro dela é totalmente desregulado ali. Então, aí você que precisa manter a calma nesse momento. Aí que você precisa respirar umas 5 vezes profundamente, se for possível até 10. Se for necessário, respirei 5, né? Vou respirar 10 então. Igual aquela frase, conte até 10. E quando a criança, né, começa a chorar muito, né? Como que a gente faz, né? Muitas vezes nós também, né, não tivemos a permissão de poder chorar. Engole esse choro aí. Para de chorar. Engole esse choro, isso é coisa de gente fraca. Gente fraca que fica chorando. Engole esse choro. A gente não teve permissão para chorar. Quando a gente chorou, a gente muitas vezes não foi acolhido. Então, nunca ignore quando a criança ou adolescente está chorando. Nunca ignore. E daqui a pouco você vai entender por que a gente não deve ignorar. Mas também naquele momento que a gente estava chorando lá quando a gente era criança, a gente não queria que olhasse que nossos pais, em vez de falar para você, engole o choro, filho, eu estou aqui com você. Você não gostaria de ser acolhido, às vezes naquele momento que você está chorando, às vezes você não gostaria de só de ser abraçado naquele momento. E quando a criança começa a choramingar, tipo assim, que a criança começa a querer aquele negócio que é ficar choramingando, mas... aí começa a falar com a linguagem... a criança está ali manifestando uma forma disfuncional. Sempre que ela estiver choramingando, pega essa criança no colo.
e fala assim: eu acho que você precisa de um grande abraço. E às vezes dá aquele abraço na criança, acolhe a criança. Isso vai fazer ela acalmar, vai fazer se sentir bem. Não reclame dela choramingar. Você também pode brincar com ela. Nossa, fazer umas cosquinhas nela. Já veio um monstro das cócegas e começar a fazer as cosquinhas com ela, brincar, fazer as cosquinhas assim na barriga um pouquinho. E não permite que isso te irrite tanto, né? Lembre-se que ela é uma criança, tá com seu cérebro em desenvolvimento. Não permite ser tão afetada assim pra ela estar choramingando. Procure saber o que está por trás dela estar choramingando. Porque toda emoção, raiva, tristeza, qualquer emoção tem algo por trás. Então procure saber o que tem por trás dessa criança estar choramingando. Deixe claro que você prefere uma outra forma de comunicação. Deixe claro, eu prefiro que a gente possa se comunicar de outra forma. Filho, eu consigo entender que você está choramingando. Mas eu gosto de ouvir você quando você fala num tom normal. Vamos tentar? E aí a criança vai estar ali, pronta, e vai mudar essa fala dela. A partir do momento que você atende a necessidade dela, descobrindo por que ela está choramingando, e fala: filho, eu prefiro que a gente consiga falar no tom de comunicação normal, porque eu consigo te entender melhor, te ouvir melhor. E eu prefiro conversar quando você usa um tom de voz normal. Então vamos tentar? E aquele momento lá, a criança tá lá gritando, começa a gritar. Quando a criança grita, ela deseja ser ouvida. Ela também pode estar tentando controlar o ambiente. Então, naquele momento, não grite de volta com a criança. Mantenha calma. Fale num tom firme e respeitoso com a criança. Deixe claro que assim que ela se acalmar, vocês poderão resolver essa situação. Filho, eu gosto de te ouvir quando você fala numa forma respeitosa. Quando você estiver disposto a falar com gentileza, eu estou aqui. E me avise. E eu estou ansioso para saber o que você tem a me falar num tom de voz respeitoso. É importante também a gente validar os sentimentos e emoções. Sempre valide, filho, você está com raiva, está triste. Nossa, filho, hoje você está tendo um momento de frustração. E converse com a criança como que ela pode agir da próxima vez. Busque soluções juntos com a criança. Como que ela pode agir diferente? Rafa. Quando a criança começa a mentir e inventar, o que a gente faz? A criança, quando mente, não é imoral. Isso dá provas que ela está conseguindo ali elaborar seus pensamentos, e os pensamentos mais complexos. Aí ela está começando a elaborar, está começando a ter tendo várias experiências, que é igual eu falei no início, né? Que a gente tem até 25 anos para o nosso cérebro ser formado, e a gente vai errando e aprendendo. Então, errar faz parte da primeira infância.
Inventar ali faz parte da primeira infância. É uma fusão de fantasia e realidade. Crianças e adultos... Por que criança e adultos mentem, né? Por que eles estão mentindo? Primeiro, porque eles se sentem presos, têm medo da punição, da rejeição, têm medo de desapontar os pais, não consegue dar aquela resposta que lhe é exigida, sentem-se ameaçados para tornar as coisas mais fáceis ou por baixa autoestima, ou medo de morrer ou prejudicar os pais, principalmente em casos de abuso, né? Muitas vezes a criança não consegue falar que está sendo abusada, né? Muitas vezes ela tem medo, porque às vezes o abusador falou pra ela, olha, se você contar, eu mato sua mãe, se contar com isso. Aí às vezes chega, filho, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que tal pessoa não tá fazendo exercício com você? Aí às vezes pode ser que ela chega mentindo. Porque ela tá com medo de alguma coisa. Porque muitas vezes o abusador ameaça ela, falando que vai acontecer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E nesse momento ela assim, filho, independente do que acontecer com você, eu estou aqui. Filha, filho. Quando eu falo filho, eu tô falando tanto do sexo masculino e feminino. Independente do que vier a acontecer com você, eu estou aqui com você. Independente, seja qualquer coisa que acontecer, filho, eu estou aqui junto com você. Você pode contar comigo. É importante a gente passar isso para a criança. A gente está aqui aberto para essa criança e para esse adolescente. Também, quando a criança, né, adolescente, naquele momento ali, pega e mente assim que já limpou o quarto. E você já foi lá, já olhou, e você viu que o quarto dele tá uma bagunça, mas ele falou pra você que limpou. Em vez de sei lá e desmascarar a criança adolescente, você pode falar, filho, percebi que você não limpou o seu quarto na sua rotina, no qual o horário de limpá-lo. Que tal você começar daqui 5 minutos? Então você, ao invés de ficar lá querendo desmascarar a criança, filho, eu já sei que você limpou o quarto. Eu sei, eu já fui lá ver. Em vez de querer desmascarar, fala assim, filho, percebi que você não limpou o quarto na rotina no horário que a gente é acostumado a limpar, no horário que foi combinado. Mas que tal você limpar daqui 5 minutinhos? Mantenha a criança calma. A criança terá mais dificuldade de falar a verdade se perceber que você está nervoso ou nervosa. Dê espaço para essa criança falar, mesmo que você já saiba que é uma mentira ou uma invenção. Seja honesto. Filho, isso não me parece verdade para mim. A maioria de nós não diz a verdade quando estamos nos sentindo assustados, com medo. Você está se sentindo assim? Faça uma pausa. Mais tarde, estarei disponível caso você queira compartilhar comigo o que está acontecendo com você. Não puna a criança. Fale sobre as consequências da mentira. Não num tom de ameaça, mas fale, filho, olha, a gente mentir às vezes pode prejudicar a vida de alguém quando a gente mente. Então, quando a gente mente, acontece isso, isso e isso. Então, filho, mentir não é muito bom, porque a gente prejudica o outro quando a gente mente. E começa a conversar de acordo com seus valores e princípios, que você é a melhor pessoa para estar aí com seu filho, educar o seu filho. Afinal, antes de nascer, ele escolheu você para ser o pai e a mãe dele. Não foi por acaso. Se ele escolheu você como pai e mãe, é porque ele acreditava no seu potencial.
Ensine também essa criança, adolescente, a reparar o erro. Faz de conta que essa criança foi lá, pegou lá um broquinho da outra criança, pegou a borracha da outra criança. Filho, você vai lá no seu amiguinho. Olha, amiguinho, eu peguei a sua borracha. Me desculpe, tô aqui te devolvendo. Ensine essa criança a reparar o erro que ela fez. Agora vamos falar um pouquinho, né? Aqui tem até um... Se aqui pudesse passar slides, vocês viriam uma imagem, né? Aqui no Instagram não tem como passar imagens. Olha, a imagem fala assim: o médico recomenda para o pai estar com seu filho. E o que o médico recomenda? Recomendo doses de colo, afeto, conexão para o bem-estar do seu filho. Também existe um estudo científico que é dos ratos, né? Que os cientistas fizeram, né? Eles colocaram os ratos e começaram a fazer uns testes neles, né? Quando a ratinha dava menos afeto, esses ratos sentiam quando não recebiam esse afeto. E quando essa ratinha deu mais afetos, eles sentiram o maior afeto que ela deu. E também, quanto mais afeto e amor essa criança recebe, porque acha assim, Rafa, nossa, agora eu descobri que, infelizmente, eu já bati, já gritei, já fiz tudo que eu não devia fazer. Mas esse estudo científico demonstrou que, além desse do rato, tinha outro estudo científico que demonstrava assim, que quando trocava o ambiente, tipo assim, os ratos que... Tinha uma ratinha que dava, assim, foi 2 estudos científicos. Uma ratinha dava muito afeto para os ratinhos. E tinha outra ratinha que dava menos afeto. E esses ratinhos que recebiam menos afeto se comportavam de tal maneira. Esses ratinhos que receberam mais afeto se comportavam de tal maneira. Assim que esses ratos trocou de ambiente, esses ratos, eles começaram, os que não recebiam afeto, começaram a receber mais afeto, eles mudaram também seus comportamentos. Então, quando a gente acolhe mais essa criança, mais adolescente, ele tende a mudar. Eu mesmo posso te dar um exemplo da minha vida. Quando eu era criança, devido a questões na época de eu não poder falar pra minha mãe do que aconteceu, não sabe? A criança, ela usa, como diz Leliane Rocha, né? A criança, ela usa as palavras para contar o abuso como último recurso. Mas ela manifesta comportamentos. Ela ali manifesta comportamentos de abuso. Ela fica muito chorosa, fica muito irritada. Uma criança não é agressiva, começa a ficar agressiva. A criança começa a aparecer com marcas no corpo, manchas roxas no corpo. A vagina fica vermelhinha. Começa a aparecer com infecções recorrentes. Começa a se isolar. Começa a ter dificuldades na escola. Perda de... Tipo assim, a criança começa a ter muitas dificuldades na escola. Não tem aproveitamento escolar na escola. Essa criança começa a ficar mais isolada, mais quieta. Ela é uma criança que gostava de brincar, gostava de se divertir, começa a se isolar muito, ficar mais quieta. Não gosta, é uma criança falante, gostava de falar, começa a falar menos, tem medo de estar o adulto. Então, a gente tem que ficar atento. Então, naquela época, minha mãe soube detectar esses comportamentos. E aí eu manifestava esses maus comportamentos. E o que era visto como um mau comportamento. Até que minha mãe me levou no centro espírita. E nesse centro espírita, sabe o que aconteceu? Eu lembro até hoje o nome dela, que era Rosinha. Eu nunca me esqueço dela. E ela me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. E o que ela fazia? Eu ficava desenhando lá. E ela me acolhia, conversava comigo, me abraçava. Era muito afetuosa. E o que aconteceu? Mediante ao trauma, eu fui acolhida. E esse acolhimento foi curador. Então, o acolhimento, a gente pode... ter uma frase de um filósofo, que eu considero também como filósofo e espiritualista, né?
que ele era mais... só uma frase, né, do Chico, né? O que ele dizia, né? Ele dizia assim que a gente não pode voltar atrás, e mudar o que aconteceu lá, fazer um novo fim lá. Mas a partir de hoje, a gente pode fazer um novo fim mediante a tudo aquilo que aconteceu. A gente pode reescrever uma nova história, uma folha em branco. Você pode se relacionar melhor com seu filho, você pode se relacionar melhor com sua filha. Você pode fazer uma nova educação. É possível. Vai ter alguns desafios? Vai, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as expectativas, né? Aí, Rafa, você me deu aquela dica, mas... Nossa, fui aplicar, não foi nada fácil. A gente vai aplicando uma vez, aplicando outra vez. E a gente vai adaptando também para as situações. A gente vai adaptando. Então, cuidado com as expectativas. Lembre-se que o cérebro do seu filho e da sua filha está em desenvolvimento. Cuidado com a pressa. Seu filho e você estão aprendendo. E não leve também tudo pro lado pessoal. Se acalme primeiro. E Rafa, como se acalmar? Meditação. Eu disse, né, que é a maior técnica, e já a neurociência já diz que uma das melhores técnicas que tem para acalmar é a respiração. Então faça meditação, isso. Procure meditar, tem tanta meditação gratuita. Se você quiser também, você pode me mandar aqui no privado. Rafa, eu quero uma meditação. Manda meditação, eu tenho meditações minhas no YouTube. Posso te encaminhar meditações já prontas que eu fiz. Faça meditação. Porque a meditação, ela tira a gente do modo automático. Ela tira daquele estado de luta ou fuga, que é luta ou fuga, é briga, 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 raiva, raiva. Aquilo tudo ao mesmo tempo, a gente tudo assim. A pessoa falou A, a gente fala B. B, D, lá. É o estado de luta ou fuga. Então a meditação, ela nos traz para aqui agora, ela nos traz para o momento presente, ela acalma o nosso cérebro, ela regula o nosso cérebro. Ela ajuda a gente a ter facilidade para, tipo assim, Rafa, eu tenho que trabalhar, ajuda a gente no nosso trabalho, ajuda a gente na educação das crianças e adolescentes, ajuda também até pressão alta também, ajuda em pressão alta, ajuda em diversos, nossa, muitos benefícios a gente meditar, então faça meditação. Entenda que você e seu filho estão aprendendo. Vocês dois estão aprendendo, seu filho e você estão aprendendo um novo tipo de educação. Não fale em nada até você se sentir bem. Até você se sentir bem, sim. Agora eu tô me sentindo mais bem. Então agora eu já fiz 5 respirações profundas, tô mais bem. Aí você fale. E também muitas vezes você pode também ir lá ver o sol. Se olha lá, a criança ali naquele momento assim, você viu que naquele momento você perdeu o controle? E a única coisa que você lembrou agora foi, vou ali ver o sol, vou ali ver a lua. Vai lá ver o sol, vai lá ver a lua. Pega assim, ó. Assim. Bebe uma água. Lava o rosto também. Você vai no banheiro e lava o rosto pra acalmar um pouco. Relaxa a mandíbula, que quando está nervoso a mandíbula aí fica super tensa. Fecha e abre os punhos. Mexe os punhos. Fecha e abre os punhos. Já viu que tem umas bolinhas assim que as pessoas apertam? Então, fecha e abre os punhos. Mexe as mãos. Se alongue também, às vezes você vai alonga o corpo, mexe o corpo. Porque vai tirar você do lado do modo reativo. Pare por um momento. Se acolha primeiro, ou você não terá condições de acolher seu filho, sua filha, ou a criança que você está como professor, como educador, como babá. Pense também que o seu filho, sua filha não é o comportamento dele. É só um momento, é igual você. Às vezes quando você está com raiva, não significa que você seja uma pessoa raivosa, uma pessoa agressiva. Você só está com um momento que você está sentindo raiva. Muitas vezes, peça um abraço para a criança, dá um abraço nessa criança. E veja que emoção que está me direcionando agora. Nossa, agora veio uma raiva aqui em mim. Nossa, agora veio uma tristeza. Nossa, agora eu fiquei meio frustrada, fiquei meio decepcionada. Veja o que você está sentindo nesse momento.
Veja também qual o andar do cérebro do seu filho. Lembre-se que o cérebro do seu filho está pronto, são 25 anos. Até nós que estamos com o cérebro desenvolvido, temos dificuldade de lidar com as nossas emoções. Imagina uma criança, imagina um adolescente, que nem está com o seu cérebro totalmente desenvolvido. E uma frase que eu queria deixar para você: todo comportamento desafiador é uma forma de uma criança. Todo comportamento desafiador é uma forma de uma criança ou adolescente ou uma pessoa mesmo demonstrar que algo não está sendo atendido, uma necessidade não está sendo atendida. Então, até às vezes mesmo, a gente, às vezes, quando a gente está no nosso dia a dia mesmo, sabe quando a gente não dorme direito, a gente fica mais nervoso, a gente fica mais cansado. Então, uma necessidade nossa não foi atendida, a necessidade do sono. Quando a gente está com fome e a gente não come, a gente não fica mais irritado: eu tô com fome e eu não comi ainda. A gente não fica mais irritado, então a necessidade da fome não foi atendida. Assim é que a criança, alguma coisa ali não está sendo atendida, alguma necessidade dessa criança. Às vezes aconteceu alguma coisa na escola, um bullying na escola, às vezes brigou com o coleguinha, às vezes não conseguiu aprender o que a pessoa estava ensinando na sala de aula. Alguma coisa está acontecendo. Às vezes talvez não dormiu direito. Aconteceu alguma coisa, alguma necessidade ali não está sendo atendida, alguma coisa está acontecendo. Que uma tristeza vem, se a gente está triste, tem alguma coisa que nos deixou triste. Se a gente está com raiva, tem alguma coisa que nos deixou com raiva. Não existe criança mal comportada. Existe uma criança que foi desencorajada. O comportamento desafiador da criança é uma excelente oportunidade para desenvolver habilidades socioemocionais. E essas referências, né, de um pouco de conteúdos que eu peguei, vem de livros, né? O livro A Calma Não Educa, né? Não, A Raiva Não Educa, A Calma Educa. E também da formação como Master Paz também. São alguns conteúdos que eu peguei, de referências também, e de outros conteúdos que tem. Também eu queria te convidar também para fazer parte da minha oficina. A oficina Meu Corpo, Minhas Emoções. Onde que essa oficina, você vai levar o seu filho ou sua filha. Você também pode estar presente com o seu filho e com a sua filha, onde a gente vai ajudar o seu filho e a sua filha a lidar com as emoções deles. Ajudar também a proteger o seu corpinho também, de uma forma lúdica, de uma forma simples, com dinâmicas, com música, com muitos materiais que vão ajudar essa criança de forma lúdica a aprender como que eu lido com a raiva. Quando eu tô com raiva, o que eu faço? Quando eu tô com isso, o que eu faço? Quando eu tô triste, o que eu faço? Vai ajudar essa criança a lidar com as emoções e ser uma criança com mais inteligência emocional. E aí ajuda essa criança a não ter maus comportamentos, né? Como a gente fala, maus comportamentos, mas ali é só uma necessidade que não foi atendida, né? Alguma coisa está acontecendo com essa criança, né? Vai também ajudar você junto com essa criança, você também saber lidar com as suas emoções, ter inteligência emocional. Você vai estar presente junto com seu filho. Você vai poder também, nessa oficina, você, seu filho e sua filha vão poder criar mais um laço, uma relação mais saudável, vocês juntos. Você, seu filho e sua filha. Você conseguir ter essa reconexão com seu filho e com sua filha, que muitas vezes vocês estavam desconectados. E agora você vai ter a oportunidade de se reconectar. Essa vai ser presencial. É para quem é daqui da cidade de Minas Gerais, de Uberaba. Então, me chame aqui no link da bio ou me chame aqui no privado e diga: eu quero participar da oficina Meu Corpo, Minhas Emoções. O seu filho também receberá também alguns materiais para ele brincar, colorir também. E seu filho vai sair dali sabendo lidar com suas emoções. Seu filho também vai sair dali sabendo lidar também com seus comportamentos.
você vai conseguir ter essa conexão maior com ele também. E as inscrições estão abertas. E é um preço super acessível para você. Então me chama no link da bio, me chama no direct. Bora se relacionar melhor com seu filho. Bora você e seu filho também terem mais inteligência emocional para se relacionarem melhor. E imagina que só aqui nessa Masterclass você pode aprender tanto. Imagine uma oficina, você e seu filho ali junto. Você e sua filha ali junto. Com dinâmicas, com histórias, com músicas, com todo o material lúdico de acordo com a idade do seu filho, de sua filha. Será uma coisa que vai ser uma memória boa criada para o seu filho e para sua filha. Então me chama no link da bio, me chama no direct. Que como é uma oficina, então eu tô com poucas vagas, porque não dá pra me botar tanta gente. Mas cabe você lá e seu filho também. Então, me chama no link da bio, me chama no direct. E se você também passou por alguma questão, né? Ai, Rafa, na minha infância passei por muita coisa. E quando eu lembro da minha infância, me dói. Quando eu lembro da minha infância, é difícil. Nossa, quando eu lembro do meu passado, da minha adolescência, é difícil. Nossa, Rafa, não foi na minha infância, mas foi na minha vida adulta. As questões que eu passei é muito difícil pra mim. Nossa, me dá uma angústia, me dá uma ansiedade, me dá tristeza. Me dá um vazio. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar. Parece que eu tenho um bloqueio na sexualidade. Me chama no link da bio, me chama no direct pra mim estar te ajudando, estar te atendendo. Que tem o meu método que ajuda você a desbloquear o seu lado amoroso, a sua sexualidade, o seu financeiro, o seu profissional. Me chama no link da bio, me chama no direct. E fique bem com o seu passado. Lembre de seu passado, mas que ele não doa mais em você. Fique bem consigo e consiga se abrir para relações e um relacionamento saudável. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com você. Lembrando que dia 21 eu vou estar falando um pouquinho como lidar com uma criança que passou por abuso, um adolescente que passou por abuso, como reconhecer os sinais e sintomas de uma criança, adolescente que passou por abuso. Como que a gente pode acolher, como que a gente pode ajudar. E lá eu vou estar aplicando uma dinâmica das 4 regras de proteção para você aplicar juntinho com seu filho e com a sua filha. Então, no dia 21, quinta-feira, às 8h30, aguardo vocês lá. Vai ficar gravado essa aqui para você assistir quantas vezes você quiser. Um beijo, um abraço. E muito obrigada pela presença de vocês.